Caralho. Eu realmente não acho que o Godzilla seria imune aos efeitos da música da Falsa Hydra. Então, provavelmente, mesmo uma Falsa Hydra que não for tão grande, ela acabaria ganhando. Ah, olha que coisa interessante. Lembra do fator que eu disse de que ah, Tokyo Ghoul influenciou muito meu a Umo em si. Mas não só a Umo, tá? Uma coisa muito interessante é que Tokyo Ghoul e Bleach eles influenciaram nos sistemas de poderes de Tamashi e um pouquinho em Spellcasters. Agora que falou de RPG, me dá uma ideia de build aí. Pode ser qualquer coisa, só pra montar uma ficha amanhã. Uma ideia de build. Cara, faz algo com um elfo negro. O que teria aí em Spellcasters? Então, a parte de Spellcasters também envolve Tamashi. Por quê? Nossa, eu vou até pegar aqui pra mostrar. Se você pensar na parte mais óbvia, Bleach, é a parte dos poderes, como os poderes funcionam. É literalmente o conceito dos poderes de um Shinigami, de uma Shikai, de uma Bankai. No conceito de poderes no geral em Bleach, que é algo que é muito ligado a você. Tanto que o conceito de Tamashi, né, é na parte de almas. E é aquela questão. Quando eu criei Tamashi, eu não tinha criado Spellcasters ainda. E eu criei os Senshi sem ter criado o conceito de Spellcasters. Tanto que se você se lembrar, Hyper, naquela época a Isabel era alguém rara naquele universo pelo fator de que ela tinha uma Ito de sangue. E a descrição dela, ela era uma mulher linda, bela, com olhos de cor de sangue e cabelos ondulados brancos que se destacavam na imensidão de mar carmesim dos fios lisos que ela tinha. Era literalmente essa descrição dela. Tanto que isso se manteve um pouco no conceito dela, no fator de que ela no fator lá de que ela tem o cabelo de duas tonalidades de vermelho, né? Que é o vermelho escuro e o vermelho claro. E aqui foram as referências que eu usei para as roupas da Kanzakura e do Seishin aqui. Mas, tipo, tanto que esse conceito. Sem contar o todo o bagulho que eu criei. Mas, por exemplo, a própria Kanzakura em si, o poder dela eu peguei com base um pouco em Kaguni. Nas Kagunis. Porque se você reparar, qual que é o poder, qual que é a Ito da Kanzakura? Ela, primeiro, ela tem veias de sangue e sangue muito mais do que um ser humano normal teria. Ela tem quase que o dobro do sangue normal de um ser humano. E esse sangue extra dela, ela forma essas armas que cristalizam. No caso dela, começa com uma faquinha, que com o tempo, quanto mais sangue ela tem, maior a arma, e no caso vira foice. E eu tenho que refazer esse model dela, do Seishin, de todo mundo. E o conceito dela é o fato de que tudo que ela ingere de sangue ou que a foice dela absorve aquele sangue e leva de volta para a corrente sanguínea dela, faz ela criar uma arma diferente, uma versão própria e corrompida do poder daquela pessoa. É literalmente o conceito, no caso, a forma das armas dela, eu pensei nas Kagunis. A forma que é uma arma feita com excesso de sangue que forma algum tipo de arma de alguma forma, né? Tanto que Tokyo Ghoul tem muita Kaguni diferente, tem umas que parecem uma espada, o caralho é quatro. E no caso do Seishin, é mais a referência mais geral, que é o fato de que o Seishin, até no model sheet dele mostra isso. O Seishin, ele começa usando a Ito dele, ele começa usando as sombras como se fosse uma Ito. E as sombras não são uma Ito. Isso é um bagulho que ele não consegue compreender no início. Mas as sombras não são uma Ito.
e ele usa de forma errada. Tanto que ele movimenta as sombras só a sombra dele, a sombra gerada pelo corpo dele, ou sombras que surgem a partir do corpo dele. Normalmente, por exemplo, tem os músculos do braço. Ele contrai os músculos do braço e com isso ele movimenta as sombras que estão em contato com o braço dele, que está no braço dele. Tanto que normalmente ele usa, tipo, ele contrai os músculos das costas e ele usa como tentáculos, que vem das costas, que no caso é literalmente, isso é pra ser uma referência ao Kaneki no fato dos tentáculos da Kaguni dele, que é da Rize, né? E antes que você pergunte ou fale alguma coisa de Spellcasters, Hyper, tem coisas, tem duas coisinhas que eu criei, três coisas que eu criei por causa de Spellcasters em coisa. E foi na época que eu tava criando Spellcasters, né? E eu acabei conectando os dois mundos, né? Que teve toda a divisão, né? Da corrupção, vida, abismo e a ascensão. Foi pensando, primeiro, o conceito de luz e sombras, porque as sombras já existiam, e a luz, no caso do Sunshine também, né? Dele. Então, eu acabei pensando, vou pegar o conceito mais básico de Yin Yang, e a forma como o Yin Yang funciona em Spellcasters, e foi onde eu criei o Abismo e a Ascensão. Porque só pra ter uma ideia, a mãe a Isabel, que eu não lembro exatamente qual que era o nome dela, eu sei que tinha o kanji de Chi, de sangue, obviamente, no, no nome, e eu acho que, se eu não me engano, era de Haru ou alguma coisa que denominasse algo especial no sobrenome. Porque ela é realmente algo raro, ela é a única pessoa com Ito de sangue. E agora não é no caso que ela tinha uma Ito, é porque o sangue vem, né, da parte da corrupção, que é Meridias, que é a região ali de Spellcasters. Enquanto a alma, a vida vem da alma, que vem ali da parte de Tamashi. Tanto que, por exemplo, por isso que a entidade da ascensão, que é da luz, ela é uma entidade jovem, masculina, enquanto a entidade do abismo, que são as sombras, vamos dizer assim, né, da forma mais fácil, é uma entidade que é uma entidade jovem feminina. Enquanto a entidade da alma é uma entidade madura feminina e a entidade do sangue é uma entidade madura masculina. Quero ver essa da luz, curioso. E outra coisa que tá no. Que foi com base em Spellcasters são os próprios monges, sacerdotes, que naquela mesa lá, aquela one shot de Spellcasters que eu narrei, lembra que tinha aquela personagem que era uma sacerdote, que uma player queria fazer um bagulho nesse estilo, que ela usava talismãs e tal? Isso daí foi literalmente criado com base em Sousei. Isso é meio óbvio, né? Qual relação? Com a WIP? Você tem que lembrar que a WIP, Hyper, ela é de Meridias. Ela é nascida em Meridias, por mais que ela foi criada na região ali de Tamashi, ela é nascida em Meridias. Pensando que o Sunshine, o Seiketsu, ele tem o sangue e a alma, o fato dele ter o sangue e a alma, no caso ele não tem o sangue, né? Ele tem a alma e a ascensão, ele tem a parte de domínio, mas ele também tem a parte que é dominado. Porque a alma limpa e absorve a corrupção no sangue. Só que o sangue, a corrupção do sangue absorve e corrompe o progresso e a ascensão. Então, né? Lembra? Tem todo um ciclo. Que é uma curiosidade interessante de como funcionam os shinobi, né? Os ninjas em Tamashi, cara. Eu acho que foi um bagulho que foi difícil de pensar, porque eu queria com o shinobi referenciar Naruto. Só que é aquela questão, se você pensar, porra, não tem muito como fazer isso. Cada pessoa tem habilidades e sensos próprios com base em personalidade caralho a 4. Seria impossível? Não. Porque para você ser um shinobi no universo de Tamashi,
você tem que nascer nesses clãs shinobis e você é doutrinado a sua vida inteira a não ter personalidade. Você é mais um, você é mais uma ferramenta. E a partir do ponto onde você não tem personalidade, você não tem algo para se exaltar. E se você não tem algo para se exaltar, você não tem você não tem uma Ito específica. Então sua Ito é maleável, ela é apática como você. Então a partir de posições de mão que eles canalizam a Ito, eles fazem Itos diferenciadas, manipulando coisas diferentes com base nessas posições de mão, que é literalmente a parte que diferencia Naruto e o Jutsu. Difícil cenar um personagem apático, também acho. Mas seria um desafio e tanto pra você desenhar um personagem. Cenar um personagem apático. Todos os meus personagens são extravagantes porque eu sou extravagante. É por isso mesmo que eu falo que seria interessante você cenando um personagem apático. Seria um desafio pra você. Eu também, tô desenhando todo, tô desenhando no lugar certo. Tentaria fazer um shinobi, então. Ai, ai. Mas já imagino que ela vai ser free direto ao ponto. Vai ser uma mulher. Nossa, mais curioso ainda agora. Mas, cara, isso é legal porque isso aqui é, entre aspas, um spoiler. Entre muitas aspas, um spoiler dos últimos desenhos que. Do último desenho da coisa. Da Umo. Mas ainda assim vai ser legal explicar isso daqui. Como eu já falei, justo, justo. Como eu já expliquei, existem as quatro essências principais desse universo meu, que é, deixa eu fazer de novo aqui, seria a corrupção que vem no sangue, o abismo que tem as sombras. Deixa eu tirar o fundo branco aqui para ficar mais fácil. O progresso barra ascensão que vem com a luz e a vida que vem com a alma. E cada um desses vai ter uma vantagem contra o outro. A alma, ela limpa e absorve a corrupção. A corrupção corrompe e absorve a ascensão. A ascensão limpa e ilumina o abismo. E o abismo consome e degenera a vida. É um ciclo básico de elementos, só que denominado para cada região, porque cada entidade rege um continente e blá 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 blá. A Umo em si, pelas devidas condições dela, ela tem a essência da corrupção, a essência da vida e a essência do abismo. De forma bonita, perfeita e harmoniosa. Tanto que o último desenho dela, na forma perfeita dela, só que como uma Hakumei, ela desperta por completo mesmo, ela. Calma aí, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Ela vai ter. Ela vai estar, tipo, com uma mão. Eu pretendo fazer ela com a mão estendida, ou de alguma forma, e ter a referência dessas três circulando de forma perfeita. Porque ela tem essas três circulando de forma perfeita. Diferente, por exemplo, do Seishin. Porque o Seishin, ele é alguém que nasceu de alguém que vem da corrupção e de alguém que vem da vida.
ele tem essas duas essências em completa harmonia. Só que foi feito todo um bagulho para ele ter o abismo. E o abismo, ele basicamente nasce no fato de que ele tenta consumir. Ele tá tentando consumir aqui. Só que essa parte dele não deixa. Porque existia essa igualdade na essência dele. Essa igualdade faz com que, por mais que teoricamente a alma deveria tentar consumir aqui e ela não faz. Então essa parte defende a outra. E mais pra frente acontece todo um bagulho que já foi explicado, que é o fato de que o Seishin acaba tendo a parte da ascensão que impede essa parte de avançar, ao mesmo tempo que essa própria essência dele tenta consumir, só que não é deixada porque tem essa outra essência que não deixa. Tanto que é aquele bagulho, o Seishin é a parte mais legal da Umo. É o fato de que ela não se acha digna, ela não se acha perfeita, ela se acha quase que um monstro. Só que aquele bagulho, todo o conceito de que, cara, ela não consegue perceber a natureza de sua própria existência. Blá blá blá, toda a questão que eu já expliquei uma vez pra você, Hyper. Não vou entrar muito em detalhe. Enquanto o Seishin, que na cabeça dela é perfeito por ter as quatro, o Seishin é muito fodido, porque ele não tem nada ali em equilíbrio. Ele é completamente. Ele tem literalmente que manter ele mesmo em equilíbrio o tempo todo para uma parte dele não matar a outra, basicamente. Tanto que lá no começo de Tamashi, se você lembrar, Hyper, toda vez que o Seishin tentava treinar, meditar, ele era literalmente sempre que ele despertava, as sombras estavam com o casulo em volta dele, com espinhos na direção dele, como se estivesse tentando matar ele, porque é literalmente parte dele que conflita com é parte dele que conflita com a própria essência dele. E no caso daí, diferente dela na forma normal dela, ela quando aparece, deve aparecer, que ela não tem controle e o que domina nela é o abismo e a alma, porque o abismo é o que ela está sempre usando, são as sombras, e a alma é a Ito dela, é o que permite ela evoluir. A Ito dela é consistente em evolução. O sangue, ela não tem nada, tanto que por isso que o sangue dela ferve, esquenta, a pele fica vermelha, porque ela não domina o sangue. Tanto que, por exemplo, o sangue são correntes que prende ela. O sangue só tá de fundo de cenário aqui. Quando ela chega no ponto de Hakumei, que no caso Hakumei é basicamente uma ascensão, é um momento de o personagem onde ele atinge o seu máximo da sua Ito, da sua alma. Quando ela faz isso, as três partes dela se harmonizam de vez. E daí, por isso, aqui a referência é: cada pedaço de roupa dela aqui é feito de uma parte dela. Se você perceber, ela tá no mesmo local da primeira. Só que ela não tá sentada sobre pedras da alma, enquanto tem abismo em toda a região. Ela está dentro do abismo, tanto que a roupa dela aqui, a jaqueta, é feita do abismo. Ela está com os pés no sangue, e a meia dela é feita de sangue. E no fundo agora não tem mais esse cenário escuro, o abismo tampando tudo. Tem um mar de alma. E a roupa dela, a parte interna da roupa dela é feita de alma. Outra coisa interessante aqui é no fato da. Aqui as pedras são bem mais bonitinhas, bem mais organizadinhas. Aqui você perceber, do nada elas são bem mais uniformes. Porque aqui ela já tá manipulando a vontade própria, a alma dela, a Ito dela. Ela não é mais. Tipo, a Ito dela não só tá ativando, tipo, mano, ela precisa mais de poder. A Ito dela ativa, ela
evolui. Não, ela faz consciente agora, quando ela quer. Tanto que ela pode transitar pela forma ela pode transitar da forma humana para a forma perfeita e voltar. Se ela não se tornasse uma Hakumei, que no caso aqui, se você reparar, o cabelo dela tá começando a ficar branco, é o caso, ela está se tornando uma Hakumei, ela nunca voltaria da forma perfeita dela aqui, se não fosse o caso. Ela só consegue regressar porque ela se torna uma Hakumei, porque os essências delas entraram em equilíbrio. Espero algum dia eu ter vontade e inspiração para criar algo assim. Porra, cara, é foda porque aquela história, aquele protótipo de história que tu criou quando eu te apresentei o Spellcasters é maneira. Só te falta você desenvolver isso, né? Só que, como você falou, tu, tu não tem vontade, parece, de fazer. Sei lá. Se vocês tivessem capacidade de ter alguém para fazer para vocês, no caso, vamos dizer para vocês, ou vocês tivessem total capacidade de fazer um mangá, uma novel, qual vocês preferiram fazer? No caso, eu falo mangá novel, mas não precisa se prender só a isso, né? É mais no conceito de um quadrinho ou um livro, com ilustrações. Estou colocando para vocês o fator, vocês sabem e vão desenhar tudo, se vocês quiserem. Ou vão contratar alguém que faria isso. Qual vocês fariam? Para a história de vocês. Fazer um mangá vende mais, justo. Foi tudo. Cara, uma é muito linda, velho. Provavelmente um quadrinho, algo no estilo mais quadrinizado. Legal isso. Eu acho isso muito maneiro. Porque, por exemplo, e não sou tão narrativo para escrever novel. Tem que ter detalhes além. Justo. Eu, olha que louco. Eu acharia muito foda fazer Spellcasters e Tamashi no estilo mangá. Algo quadrinizado. Pra ficar mais fácil. Algo quadrinizado. Porque eu gosto muito, eu faria algo muito no estilo como base no que uma das minhas obras favoritas, que é Bleach. Algo que tem um aspecto meio cinematográfico de focar em expressão, gestos, uma mão apertando, para dar esses toques. Só que primeiro, eu não tenho competência para fazer isso. Não tenho. Para mim é impossível fazer algo assim. Então eu já desisto da ideia. E ao mesmo tempo, eu gosto muito de ler livros e novels por causa do contexto de uma história narrada, principalmente novels, porque normalmente novels são narradas a partir de primeira pessoa, que é algo que tipo, está na mente do personagem, você está sentindo tudo que esse personagem está sentindo a partir do que você está lendo. E eu gosto muito disso. E Tamashi Spellcasters dá para fazer assim, é muito bom para fazer assim. Só que, por exemplo, existe desses mundos meus aí, que é um mundo que eu criei junto com o Hyper pro RPG, que é o do RPG de heróis, que, na minha opinião, não tem como ter outra coisa que não fosse um mangá, algo quadrinizado. E tudo isso por culpa desses dois carinhas aqui, ó. Desses dois serizinhos aqui, ó. No caso aqui eu peguei os models deles da versão para Inquisição, né, do universo alternativo, mas serve como exemplo porque, cara, o Hyper, e sim, o nome desse personagem é Hyper porque foi criado pelo Hyper, tem muita coisa nele que não tem como, que é muito melhor ser descrito pelo visual. E a Gecko, principalmente. Hyper de Hero, ok?
Hyper de Hero, desculpa. E principalmente no caso da Gecko, por causa do olho dela. O olho dela tem essa questão de que ela tem poderes que envolvem a mente. E ela, por motivos e razões, é bem apática, apesar de poder se conectar na mente das pessoas. E isso, não ironicamente, fez com que ela tivesse um poder que faz os olhos dela mostrarem de forma literal pensamentos dela. Então, tipo, ela está neutra, está tranquila. Os olhos dela estão normais até. Mas, vamos dizer que ela está muito feliz, ela está cheia de pensamentos bons. O olho dela demonstra isso. Ficando claro, iluminado, brilhando pra caralho. Porque ela está cheia de positividade. Ela está com coisas ruins na cabeça, ela está com escuridão na mente. Ela está com escuridão nos olhos. E isso daqui, isso aqui não tem como descrever. Eu não conseguiria descrever isso se, por exemplo, a história fosse passada no ponto de vista da Gecko. Não tem como descrever no ponto de vista da Gecko que os olhos dela mudou. Porque ela em si muitas vezes não sabe que o olho dela mudou. Tanto que normalmente o básico dela é ficar com os olhos fechados, porque ela não quer que as pessoas saibam o que ela está pensando. Então essas coisas não tem como passar bem num livro, numa parte escrita, mas numa parte quadrinizada seria incrível. Então nunca, né? No geral, qual é o tipo de personagem que você gosta de fazer? Como assim, qual é o tipo de personagem que eu gosto de fazer? Especifica um pouco mais essa pergunta, se for pra mim, Gustavo. Acho que eu seguiria no estilo de Dragon Ball One Punch Man, onde um quadro guia você com um outro com fluidez. Cara, seria muito maneiro isso. Tem que ser uma HQ, filhão. É literalmente uma história de herói. Total exemplo. Exemplo. Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus personagens é um personagem que sofre no início, mas também alcança a paz interna. Vários dos meus personagens são assim. Menos o meu Hobbit, o Frank Mary Chance, Senhor de Mil Chances. Esse é por causa de diversão. Cara, eu não tenho um tipo preferido. Mas, não ironicamente, os três personagens que eu transformar. Os dois personagens de uma história que eu tenho prontas. Não, olha que louco, eu acabei de lembrar de outro. Dois personagens que eu tenho de histórias que eu quero escrever um dia. Uma que eu estou planejando para escrever e começar a publicar, nem que seja online, no ano que vem, que é Spellcaster, por exemplo. Spellcaster e Tamashi, ambos os personagens começam sofrendo. A Morgana tem sofrimento no início da história dela. Só que a questão da Morgana é literalmente o fato de que ela tem que alcançar essa paz, essa iluminação no coração dela. Enquanto o Seishin tem o fato mais. Ele sofre mas pelo fator mais solidão e também pelo fato de que ele tem esses problemas envolvendo a natureza dele. Enquanto a Gecko eu fiz ela literalmente para ser. Ela era para ela ser, nesse RPG de heróis, uma vilã. Só que ela foi convertida a uma anti-heroína no conceito de anti-herói atual. Então a história dela é feita pra, tipo, mano, ela se fudeu pra caralho. E ela culpa o mundo pelo sofrimento dela, ela vai descontar tudo isso no mundo. Então ela tem um puta. Cara, o início da Gecko é absurdamente, tipo, cara. Ela é uma japonesa com traços albinos, olha, tendo um cabelo claro, olhos azuis claros que faz ela não enxergar direito. Então você imagina, japonesa com cabelo claro. Já é um motivo para exclusão, bullying, caralho a quatro. Ela passa por um caso onde ela literalmente é atacada covardemente por outras garotas e essas garotas
fazem ela ser jogada no lugar que ela é tutu e é onde ela desperta os poderes dela definitivamente. Então, tipo, o conceito inicial da Geek é literalmente pra ela ser o caos na Terra. Então ela sofre pra caralho no começo. Só que ela literalmente na cagada encontrou uma luz no meio da vida dela que impediu ela de seguir por esse caminho. E atualmente ela tá mais pra pro anti-herói nesse conceito mais atual do que um anti-herói, né? Mas, por exemplo, olha que louco. Tem uma personagem minha de uma história que. Eu já falei até pro Hyper. É uma personagem que, se um dia eu for fazer a história dela, eu não queria fazer numa HQ barra mangá, nem num livro barra novel. Eu queria fazer em um jogo. Eu queria fazer a história dos personagens sendo sendo do estilo de JRPG. Porque é muito o conceito mais lógico para esse personagem. Para um personagem que ela é feita para ser muito poderosa. Desde o nascimento. O ponto de, tipo, cara, ela vai estar enfrentando deuses no final de tudo. E eu acho que esse conceito cabe muito para um JRPG. E ela não tem. Ela não tem um início triste. Ela não tem uma vida triste. Na verdade, a maior parte da história dela é feliz. Só que a questão dela é outra. Então, tipo, pra mim, tanto faz. Por exemplo, a Margaret, que é a segunda protagonista de Spellcasters. Ela tem uma vida boa, ela é uma personagem muito feliz. Então, eu acho que eu não tenho exatamente um tipo de história de personagem que eu gosto mais de criar. É legal que eu dei toda essa volta pra voltar pra responder uma pergunta que era pra ter sido fácil de responder, né? Caralho. Cara, meus personagens, eu pego uma característica de uma personalidade minha e levo ao extremo. Hyper de Hero é meu amor por heróis e altruísmo. Aiden é meu amor por Yu-Gi-Oh! E minhas infinitas estratégias de batalha. Mardin é a personificação do ódio e do fogo, sendo basicamente amaldiçoada por um demônio. E a Maria, uma cantora, idol, porque eu gosto bastante de Hatsune Miku. Aí tem o Hikaru, baseado em Bleach, espadas de luz, aí tem. Hã? Ah, você falou Ricardo duas vezes. E tem o Seiketsu, que é literalmente, né? Luz, por mais que não seja plenamente meu. É. O, o Seiketsu, no caso, o Gustavo, o Seiketsu é o Sunshine, que eu comentei. Que no caso do. No caso do. O Seiketsu, ele é o personagem que tem luz. Ele é o personagem que a gente tá. Que eu comentei agora há pouco envolvendo o Tamashi. Que ele é literalmente o personagem que eu criei baseado no Hyper. Tanto que ele usa luz pelo fato de que o Hyper é viciado em personagens que usam luz. Ele é tão viciado, olha que louco, ele é tão viciado em personagens que usam luz, que quando eu fiz um desenho de um personagem, seria uma idealização dele, o poder que ele deu para esse personagem, na hora que eu ia criar, que eu dei para ele de presente de aniversário, adivinha o que que foi? Luz, obviamente. O poder do personagem dele envolvia luz. E sinceramente, é um dos meus. Na minha opinião, é um dos meus melhores trabalhos, tá? Eu acho muito lindo tudo nele. Principalmente esse cabelo aqui, ó. Que era pra ser uma representação de um prisma. O fato de, tipo, a iluminação, tudo, denomina, tipo, a cor do cabelo dele, porque é como se o cabelo dele fosse um prisma. Reflação plena, Flea.
fração plena, fi. Cabelo multicor. Ai, ai. Mas história em primeira pergunta, primeira pessoa. Eu dou foco total unicamente à pessoa, pode ocorrer em fora de cenários fora dela. Tem que lembrar, Tamashi, a história acompanha o Seishin e a Hana. Ambas são a história é em primeira pessoa. Só muda o ponto de vista. Hum, Spellcasters é a Morgana o foco. Mas tem momentos que outros personagens também são o foco. Por exemplo, se a Morgana está inconsciente, não tem como narrar algo que o leitor tem que saber se ela não está consciente para saber, ou se ela não está no local para saber. Nestes momentos, a história foca o ponto de vista de outras pessoas. Vou dar um exemplo disso. Vou dar um outro exemplo disso. Yokozo, né, The Classroom of Elite. A novel, como basicamente todas as novels, é em primeira pessoa. Só que a novel não se foca inteiramente no ponto de vista da Yano Koji. A gente está no ponto de vista da Yano Koji só em momentos que são necessários para a gente ver o que ele está fazendo. A maior parte do tempo dos volumes, a gente está acompanhando a história pelo ponto de vista da Horikita ou de outros personagens. Porque quando a conclusão daquele volume acaba, a gente tem basicamente 2 capítulos inteiros, onde a gente volta, acompanha todos os momentos que a gente não vê o Ano Koji pelo ponto de vista dele, mostrando como ele fez aquilo. Enquanto nos outros momentos a gente está vendo pelos outros personagens, da forma que todo mundo vê. Então, não, a história em primeira pessoa não é presa a uma narrativa de estar presa só a um personagem. Ah, sabe outro personagem que é Hakumei de Nascença? Que você conhece? É a mãe da Ikuki. Lá, lembra do RPG? Que ela tinha cabelos brancos e ela tinha uma forma de raposa.